Olá, senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da matéria de urinálise e fluidos corporais, tá? O que nós estudaremos nessa matéria? Eu já mencionei para vocês mais ou menos o cronograma, mas a matéria de urinálise, ela tem como intuito nós conhecermos um pouco sobre como é feita a análise da urina, tá? Por que analisar a urina? Por que analisar as fezes, né? Estudamos na matéria passada. Bom, através da urina, a urina ela deve ter uma certa formação, ela deve vir de uma certa forma. E se ela vir com algum tipo de item a mais, posso dizer assim, isso vai incluir como uma certa infecção ou um problema de regulação, né, de um órgão, né? Pode ser mesmo dos rins, né? Os rins, quando eles estão falhando, entre aspas, eles podem apresentar algumas características. Isso pode ser mensurado por meio do teste de urina, tá? Por meio do exame de urina. E também nós veremos ao decorrer dessa matéria sobre os fluidos corporais, tá? Falou de fluidos corporais, nós vamos identificar, nós vamos analisar o espermograma, né? Que é um exame bastante solicitado também, né? Quando você quer saber sobre a parte, digamos, se o homem se ele pode ter filho ou não, né? A gente pode analisar isso por meio do espermograma, a quantidade de esperma, dentre outros, né? E também analisaremos o líquido cefalorraquidiano, tá? Que é um outro líquido que nós vamos também analisar, um outro fluido que nós vamos analisar ao decorrer dessa matéria. Nós teremos uma aula específica, tá? Bom, falar da urina, nós vamos começar nossa aula sobre a formação da urina. Como é que a urina é formada? Bom, eu vou ler aqui um trecho para vocês da nossa apostila e a gente vai comentar um pouco sobre ele. A formação da urina é um processo importante que ocorre nos rins, um dos órgãos que compõe nosso sistema urinário. Por meio da urina, eliminamos substâncias que se encontram em excesso e que são tóxicas para o nosso corpo, como é o caso da ureia, formada durante o metabolismo dos compostos nitrogenados. Bom, senhores, a urina ela é uma certa, digamos assim, é um resíduo, de fato é um resíduo, que ele é absorvido por meio do sangue, tá? O sangue, se você for analisar o sangue, entra substâncias por ele e sai. Então ele deveria estar totalmente sujo, constantemente ele deveria estar sujo. Mas são os rins que são responsáveis por fazer essa filtração, para evitar que o sangue possa estar sujo. Então os rins eles vão estar fazendo esse processo de filtração. Todo resíduo que é retirado do sangue, ele vai para a urina, ele vai formar a urina. Então os rins, nós temos uma unidade pequena nos rins que é chamada de néfron. Acredito que vocês já ouviram falar néfron quando vocês estudaram sobre anatomia humana. O néfron é um componente bem pequeno que nós temos dentro dos nossos rins, que eles vão servir para fazer a absorção, vão servir para fazer a filtração do nosso sangue, tá? Então, tudo que é de resíduo do nosso sangue que não presta mais, ele vai ser excretado pela urina, tá? Mas é o néfron, que está presente dentro dos rins, que vai fazer essa seleção, essa absorção. O que é necessário retornar para o sangue, ele vai sofrer absorção. O que não é necessário, ele vai sofrer excreção, tá? Então, é os rins que são responsáveis por esse processo. Onde ocorre a formação da urina? A urina é formada no interior dos rins, como mencionei para vocês, em uma região conhecida como néfrons, tá? Néfrons. Os néfrons, que medem cerca de 30 a 55 milímetros, são unidade funcional dos rins, como mencionei para vocês. Aí nós temos o corpúsculo renal, que é constituído pelos glomérulos, tá? Quando eu falo de glomérulos, eu estou me referindo a uma composição. O que acontece? O sangue, nós temos vários vasos que vão terminar do sangue, tá? Então eles vão passar por dentro de uma cápsula, tá? Que é justamente o glomérulo chamado, tá? Ou também eles podem ser chamados de cápsulas de Brown, tá? Então o sangue que vem por meio das veias, das artérias, ele vai entrar nessa cápsula. Essa cápsula vai ser assim, como se ela estivesse absorvendo, tá? Ela vai absorver, ela vai sugar o sangue e vai passar as impurezas por dentro dela, tá? Só que aí ela vai passar daqui por todo o sistema, toda uma tubulação, e dentro dessa tubulação ela vai sofrer absorções, tá? Por exemplo, a glicose. A glicose ela não deve, em hipótese alguma, sair na urina, a não ser se o indivíduo tiver com um processo patológico, tá? Então a glicose ela deve ficar no sangue. Se ela sair na urina, é sinal de que algum problema está acontecendo nos rins, tá? Então,
nós temos os túbulos que vão servir para absorver, ao decorrer dessa estrutura, todo o sangue que ele deve retornar, tipo, todos os componentes que devem retornar para o sangue, como a glicose, né, como outras substâncias que são essenciais para o nosso corpo, como, por exemplo, os nutrientes, o ferro, dentre outros compostos que são essenciais, tá? São chamados de sais minerais, né? Então eles retornam para o nosso corpo. Agora, substâncias que são necessárias sair do corpo, que são excretas, como por exemplo a ureia, ela vai sair na urina, tá? Então, quem vai fazer essa seleção vai ser os rins, aquele que vai eliminar o que não é necessário. Aí nós estudamos lá em anatomia sobre o sistema urinário. No sistema urinário nós temos os rins, que dentro dos rins nós temos o néfron. Os néfrons, nós temos mais de milhões de néfrons que vão estar responsáveis por fazer essa absorção, tá? Então assim a gente consegue. Lá na apostila vocês vão ver que nós temos o processo de filtração, como mencionei para vocês, de reabsorção, que é para impedir que as substâncias possam sair, elas são reabsorvidas, e de secreção, para excretar o que de fato não funciona, tá? Vocês vão ver como é a estrutura de um néfron, dos rins, lá na apostila, tá? E nós veremos de fato como é que é o exame de urina. O que é o exame de urina, tá? O exame de urina ele tem como intuito justamente isso, você analisar o que está presente na urina que não deveria estar. Nós temos um padrão daquilo que não deveria estar na urina. Se aquilo que está na urina está a mais do que aquilo que não deveria estar, nós podemos identificar como aquilo está com um processo diferenciado na urina. Tá? Então essa urina está com algum problema. Por isso eu posso constatar que o corpo não está bem. Tá? Se tiver com presença de bactérias, de bacteriúria, é uma característica. Tá? Se tiver com leucócitos, está com uma inflamação em algumas partes do sistema urinário. Tá? Vocês vão ter uma leitura melhor da apostila e qualquer dúvida a gente vai estar abordando pelo WhatsApp, senhores, ok?